Lembra da pergunta do Aurélio? Doutora Beth, namorei por 2 anos uma moça que agora vejo que era narcisista. Parece que ela queria dar um nó na minha cabeça fazendo jogos mentais. É isso mesmo que o narcisista faz? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so... Olá, é um prazer ter você aqui hoje nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você não me conhece ainda, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos e abusivos e saudáveis e narcisismo. Bem, eu lancei a primeira parte da resposta à pergunta do Aurélio, mostrando 4 jogos mentais que o narcisista faz, tanto no começo do relacionamento quanto na continuidade. Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar um link no final desse vídeo para você assisti-lo. Hoje eu vou falar de outros jogos mentais bem importantes. Fica comigo até o final. Um quinto jogo mental é: ele descobre segredos ou erros que você cometeu no passado e os usa contra você. Geralmente trata-se de coisas que você contou no início ou até depois, contando com a compreensão dele. E no momento ele se mostrou altamente acolhedor, compreensivo, então você confiou nele. Mais adiante, ele, às vezes no meio de uma discussão, usa aquele segredo, aquele erro contra você. Quando volta ao tema, ele fala de uma forma que desqualifica ou desvaloriza você. Aí você começa a perceber que quando ele dizia para você falar sobre ele e se mostrava interessado, na realidade ele estava coletando dados para usar contra você. E se por acaso você contou algo que você fez relacionado a ele, provavelmente ele não vai esquecer. Eu me lembro de uma paciente que teve um leve flerte no Facebook com um amigo, um antigo amigo, que apareceu lá, e aí ela teve um elogiozinho um pouco mais quente. Apenas uma conversa, nada mais, não chegou a ver essa pessoa. O marido descobriu e aquilo virou motivo para torturá-la por anos, vocês não têm ideia. Todos os dias ele acusava de traição, como se ela tivesse tido uma relação sexual com o outro. E aquilo se tornou uma arma na mão do marido de um modo que não tinha fim. Infelizmente, é assim que eles funcionam. O que eu oriento para você, por exemplo, que está me escutando em relação a isso? Como eu disse antes, só conte certos detalhes da sua vida depois de um bom tempo de relacionamento. O suficiente para ele ter provado que não faz esse tipo de jogo e vai aos poucos. E, sinceramente, você não precisa contar tudo da sua vida, mostrar todos os seus pontos fracos. Quer um exemplo? Uma paciente minha no relacionamento hétero contou para o namorado que tinha tido uma relação homossexual anos anteriores, ali pela adolescência, coisa assim. Mesmo tendo dito que depois de um tempo percebeu que não era a sua praia, aquilo foi o suficiente para ele pegar pesado com ela. E a minha pergunta para ela foi: para que você contou isso para ele? E ela disse: acho que num relacionamento sério não deve haver segredos. Como assim? Você é dona da sua vida, é dona de você, da sua história. Conte o que lhe convém e se convier. E quando tiver a devida confiança, ou deixe para lá. Outra paciente minha contou para o parceiro que a mãe dela achava que ele era um aproveitador. Você acredita que ela disse isso? Ela era muito amiga com a mãe, contava tudo. De fato, ele era um narcisista e teve um comportamento que justificou a frase da mãe. Mas daí, a falar isso para ele, foi o suficiente para ele fazer uma campanha contra a mãe dela e fazer todas as manipulações possíveis para que ela se afastasse da mãe. Por isso tiveram um relacionamento de 4 anos em que a mãe não podia ir à casa dela, nem ela à casa da mãe. Você acredita nisso? Uma confusão desnecessária. Em outras palavras, procure ser bem criteriosa ou criterioso na abertura da sua vida, da sua história, da vida da sua família. E se falar de fatos mais delicados, preste atenção no timing disso, ou seja, no momento apropriado. E eu falo dessa maneira, gente, mas eu também já fiz todas essas besteiras muitas vezes, tá? Eu era muito ingênua como codependente e realmente já também contei coisas que me arrependi amargamente. Um sexto jogo mental é: ele se coloca no lugar de vítima na relação com você. Eternamente. Ele precisa parecer irrepreensível, sempre correto. Ele se apoia muito no fato de ter boas intenções. E se alguma coisa vai mal ou um erro acontece,
Ele afirma que fez aquilo por sua causa ou por causa de outra pessoa. Ele sempre precisa ter alguém para culpar por qualquer coisa que vá mal na vida dele. Ele não assume os erros, não se responsabiliza pelos problemas de forma alguma e provavelmente, se o relacionamento vai mal, ele vai começar o 7º jogo mental, que é o da projeção, onde ele acusa você de ser responsável por tudo que está acontecendo. Deixa eu te explicar melhor. Nesse jogo, é importante entender que ele só conhece mesmo a sua própria referência. Isso quer dizer que ele enxerga no outro o que ele próprio faz. Por exemplo, ele costuma trair, então ele pode ficar obcecado em controlar você porque entende que você também vai traí-lo. Essa tática ele usa para jogar em você o peso e a responsabilidade sobre qualquer problema, erros ou tudo que ele faz que não dá certo. Ele tenta te convencer de que é você que tem os comportamentos problemáticos e não ele. Eu me lembro de uma paciente que estava saindo de um relacionamento com um narcisista. Ela estava acabada, cheia de culpa, achando que talvez tivesse feito tudo errado, e conforme fomos analisando as situações que ela tinha vivido, eu ia dizendo para ela sobre os comportamentos inadequados dele e ela dizia, mas ele me acusava exatamente disso. É claro que com o tempo ela foi entendendo o jogo mental dele e foi ficando claro que ele projetava todas as dificuldades dele nela. Na projeção é comum, por exemplo, ele dizer que você é egoísta, que você só pensa em você, que só faz o que você quer, que você que é autoritária, que você que é arrogante. E muitos já viram vídeos por aí também e já chamam a própria parceira de narcisista. Isso acontece facilmente. Eu já recebi várias pessoas codependentes no consultório confusas, porque os parceiros diziam que elas eram narcisistas. Era óbvio para mim que elas não eram, e sim que eles estavam fazendo o jogo da projeção. O 8º jogo é que ele transforma a sua vida em dever e obrigação. Ele fala com você de acordo com uma longa lista de regras que você tem que cumprir. E se você se recusa a fazer coisas porque não quer, ele é imperativo em lembrá-la de que você tem que cumprir as regras que ele determina. Se você olha a lista de regras que ele criou para você, tem a impressão de que você não tem o direito de ser você mesma. E na medida em que você continua com essa pessoa, você perde a sua individualidade mesmo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você reconhece que boa parte desses jogos acontecem no seu relacionamento com parceiro ou parceira, o que você precisa é não complementar o jogo dele. Não tenha a reação que ele espera. Ele quer que você sinta medo, que se sinta ameaçado e que se defenda. E sim, você precisa se defender, mas não no modo defensivo automático, reativo, e sim assertivo, se posicionando e assumindo a sua personalidade, fazendo o que você acha adequado fazer. Ele quer acabar com a sua dignidade, mas você não precisa deixar. Ele quer manter essa superioridade, mas você não precisa se subjugar. Eu não estou dizendo que seja fácil, especialmente se você for codependente e estiver acostumada a se subjugar a pessoas assim. Mas você pode treinar uma comunicação assertiva e mostrar a sua força na relação. A questão não é mostrar força contra ou sobre ele, mas dar-se o lugar que você precisa estar nessa relação. É você que vai cuidar disso. Então não é para você esperar que ele deixe você ser você mesma. Assim você começa a estabelecer limites para ele. Outra sugestão que eu dou é: não discuta com ele. Discutir com o narcisista é em vão. Mantenha-se firme no seu posicionamento, fazendo o que acha melhor fazer. E banque isso. Nesse sentido, o seu sim precisa se manter como um sim e o seu não se manter como um não. É por isso que é fundamental fazer terapia especializada, curar a sua criança interior e desenvolver o adulto saudável. Eu sei que eu já disse isso, mas eu repito. E você, conhece o meu curso da criança interior ferida? Vou deixar um link aqui para você conhecê-lo. E eu gostaria de saber de você. Conta para mim aqui nos comentários se você se identificou com esse tema e com essa situação, com esses jogos mentais. Já viveu alguma situação desse tipo? Deixe um depoimento. Quem sabe o seu comentário se tornará um novo vídeo. E se esse vídeo ajudou você, dê um like para demonstrar a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem precisa desse conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo.